Amados, vamos lá, sem mais demora. Todo mundo aqui é da casa, né? Agora os irmãos da Venezuela, já é a terceira vez que vem aqui, né? O Jean já veio mais, né? E tem a irmã Ivânia, que está aqui com a gente hoje também, a Vanessa, mas elas também já são da casa, né? E sejam muito bem-vindos todos vocês, amém? Quem não recebeu ainda o Feliz 2026 ao vivo e a cores, né? Feliz 2026 para todos vocês. Amados, ano passado Deus nos deu uma série e nós estamos ministrando culto após culto, com exceção do culto de Natal e do Ano Novo, nós estamos ministrando uma série sobre os ídolos do coração. A palavra de Deus diz em Provérbios: dá-me, filho meu, o teu coração. Então, nós temos aprendido que Deus quer nos ter por inteiro. Deus não aceita que nada venha nos distanciar dele. Nada na nossa vida pode ser mais importante do que ele. Nenhum ídolo desse mundo, seja o dinheiro, o mamon, seja o próprio eu, seja o mundo, sejam as coisas, sejam os ídolos, nada pode nos separar dele. Nada pode ser mais importante que ele. Ele falou: onde estiver o vosso coração, ali estará o teu tesouro. E nós temos aprendido que o nosso coração precisa estar nele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E se o nosso coração não está nele, se o nosso coração está inclinado para outras coisas, cuidado. Cuidado, porque talvez Deus não esteja no lugar que ele deve estar. O lugar de número 1. Deus não aceita ser número 2. Ele não quer ser reserva, ele não quer ser resto. As pessoas, às vezes, né? A gente tem as nossas preferências, né? Se você tem que atender, um exemplo aqui, você tem que atender 4 pessoas no dia, aí se você tem a opção de escolher, você vai escolher: não, primeiro eu vou falar com aquela, depois aquela, e aquela lá eu vou deixar por último, né? Aquela eu deixo por último, porque na verdade eu nem queria conversar com ela, então eu vou deixar ela por último, né? Com o ser humano a gente consegue fazer isso, né? Deixar alguma pessoa por último, né? Mas Deus, amado, se você deixar ele por último, se nós deixarmos ele por último, nós estamos lascados, porque ele não quer ser último, não quer ser terceiro, nem quarto, nem segundo, quer ser primeiro. Amém? E estamos aprendendo sobre os ídolos. E nessa noite, amados, eu quero falar sobre mais um ídolo, que Deus é tão bom e maravilhoso, né, que já usou a pastora Medite aqui no começo do culto. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E o ídolo que a gente vai tratar nessa noite se chama a glória humana, a fama, os aplausos, o reconhecimento, o perigo do reconhecimento, o perigo da fama, o perigo da glória humana. O mundo de hoje, mais do que nunca, busca isso. Hoje, a maioria dos adolescentes, jovens, inclusive adultos, buscam ter seguidores na internet. Seguidores no YouTube, seguidores no Instagram, seguidores no TikTok, seguidores no Facebook, seguidores no Twitter. As pessoas querem ser reconhecidas. As pessoas querem ter seguidores, querem ter likes, querem a fama, querem a glória, querem aplausos. E eu quero começar essa pregação com o Salmo de número 115, versículo de número 1. Salmo 115, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer: não a nós, Senhor. Vamos repetir? Se você puder olhar aqui no telão, aqui, para todo mundo ler junto. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Você pode aplaudir Jesus? Então o salmista Davi começa dizendo: não a nós, Senhor, não a nós. Ou seja, nenhuma glória para nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade.
Então, amados, a verdade é que a alma humana, nós somos espírito, alma e corpo. E a nossa alma, ela gosta, ou tem alguém aqui que não gosta? A nossa alma gosta de ser ovacionada. Nós gostamos de aplausos, gostamos de elogios, gostamos de honra, de ser honrado, gostamos que as pessoas se lembrem de nós, gostamos que as pessoas nos elogiem quando a gente faz alguma coisa boa. Ou tem alguém aqui que não gosta? Né? Mas isso tudo é muito perigoso. A palavra de Deus diz em Provérbios 27, versículo 21, Provérbios 27 e 21, que como o crisol é para a prata e o forno para o ouro, assim o homem é provado pelos louvores. O homem é provado pelos louvores. Nós somos provados pelos elogios. Nós somos provados pela crítica, mas somos provados também pelo elogio. Não sei qual dos dois é pior. Eu não sei como é que você reage, né? O que é pior, ser criticado ou ser elogiado? Porque os dois é perigoso, né? Mas o homem, a verdade é que ele é provado pelos elogios, ele é provado pelos louvores. Por quê? Porque nós somos provados. Porque quando recebemos a glória dos homens, nós precisamos devolver essa glória para Deus. Nós não podemos guardar ela no nosso coração. Nós não podemos deter ela, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós cantamos aqui ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, a glória e o louvor. Amém? Quantos estão entendendo? Amém? Salmo de número 8, versículo 3. Salmo de número 8, versículo 3. A palavra de Deus diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que anjos, ou em outra tradução, do que Deus, ou Elohim, de glória e de honra o coroaste. Amados, quem nos coroa de glória e de honra é o Senhor. E nós estamos o tempo todo aqui esperando que as pessoas venham nos coroar de glória e de honra. E quando as pessoas não nos coroam de glória e de honra, a gente fica bicudo, a gente fica chateado, a gente fica triste. Não estão me reconhecendo. Estou trabalhando nessa empresa há meses, não ganho um aumento salarial. Ninguém reconhece o meu trabalho. Aqui nessa igreja, o pastor nem nunca disse muito obrigado para mim. Né? Na escola, minha professora nunca me elogiou. Meu pai e minha mãe nunca me elogiam. Nunca reconhece o meu valor. Eu dou duro aqui nessa casa, eu ajudo a minha mãe a lavar a louça, a limpar a casa, botar o lixo para a rua, dar banho no bebê. Eu ajudo em tudo e ainda assim minha mãe nem obrigado disse. Quando a gente não é reconhecido, meu Deus, alguns de nós se transformam no demônio. A gente fica bravo. Ninguém está vendo o meu valor. Eu recebi uma oportunidade ano passado para compartilhar uma palavra lá na nossa supervisão com o apóstolo Leandro, lá em Itajaí. E eu estava comentando sobre uma música que a gente cantou muitos anos na igreja, aqui no Brasil. Teve uma música do ministério chamada Toque no Altar, que nós cantávamos em todos os cultos. E a letra da música dizia: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer.
Amados, a gente cantava essa música nos cultos, cantava sempre, cantava sem peso, cantava de maneira leve. Mas os anos se passaram e entrou um vírus dentro da igreja de Jesus. As pessoas eram servas, todo mundo na igreja tinha uma função, todo mundo servia, e não era pesado servir, não era pesado servir no louvor, não era pesado servir na porta da igreja, ajudar a fazer uma faxina na igreja, ajudar no ministério infantil, ajudar a pastora e o pastor em alguma coisa que eles estão precisando, né? As pessoas serviam nos encontros, trabalhavam em várias funções, teatro, dança e tantas ocupações, porque tem muitos ministérios, tem muita oportunidade de trabalho na casa de Deus, e tudo isso era leve, mas de repente entrou um vírus dentro da igreja, e hoje, se eu não for reconhecido, eu não faço. Se não me aplaudir, eu não faço mais. Se o pastor não me elogiar, não boto mais o pé na igreja. Vou trocar de igreja. Se eu não ganhar um elogio, se ninguém me reconhecer, eu não faço mais. Então está assim agora. A igreja está doente. A igreja de Jesus está doente. Vou repetir. A igreja de Jesus está doente. Porque a igreja esqueceu a principal coisa que Jesus veio fazer aqui na terra. Quantos lembram? Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida por muitos. Portanto, no meu reino, maior é o que serve. E quem quiser ser o maior no meu reino, seja como o escravo. A diferença do escravo para o servo é que o servo ainda tem salário, o escravo nem salário tem. Ou seja, se você quer ser grande mesmo no meu reino, faça tudo sem esperar reconhecimento e sem nenhum tipo de recompensa. É mole? Mas hoje, amados, a gente quer reconhecimento, a gente quer recompensa, a gente quer tapinha nas costas. Por quê? Porque a gente está buscando a glória dos homens. E nós não temos que buscar a glória dos homens, nós temos que buscar a glória de Deus. Porque se o meu pastor não me elogiar, se o meu patrão não reconhecer o meu trabalho, se meu pai e minha mãe não me ver, se a minha esposa, o meu marido não me valorizar, eles vão prestar conta com Deus. Mas só que Deus está me vendo, irmão. E Deus é fiel, Deus é justo, e Ele recompensa cada um no tempo devido. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Porque Ele é que nos coroa de glória e de honra, amém? Olha o que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 44. João 5, 44. Como podeis vós crer? Que Jesus estava falando para os fariseus, tá? Acho que era, porque tem outro texto que era. Como podeis vocês crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Amados, esse texto aqui é muito forte. Esse texto aqui é um puxão de orelha e ao mesmo tempo uma advertência e uma revelação. Pastor Cristian, qual que é a revelação do texto? A revelação é que a busca da honra dos homens inibe a fé. A gente fica sem fé, porque como vocês podem crer, Jesus Cristo disse, buscando a honra dos homens? A busca da fama, a busca da honra, a busca da glória dos homens, ela inibe a fé. Como vocês podem crer? Buscando honra dos homens e não se preocupando com a honra que vem de Deus. Essa é a honra que importa, irmãos. Se ninguém me vê, se ninguém me reconhecer, se ninguém me der um elogio, mas Deus está me vendo e Deus está feliz comigo, eu não preciso de mais nada. Eu também estou passando as minhas provas, pastor Léo, como todos aqui devem estar passando as suas. E tem dias, amados, que só Deus para nos consolar. E outro dia eu fui surpreendido por Deus. Eu estava lavando a louça e Deus me pegou de surpresa, assim. De repente o Espírito Santo veio e largou assim uma frase assim para mim, que foi assim no meu coração, assim, né? E aquilo foi um bálsamo, porque eu não vou falar para vocês o que Deus disse, porque não precisa, mas em outras palavras Deus disse: eu estou contigo. Eu estou contigo. Então
Pô, se Deus está comigo, pode ficar, como diz lá o Salmo 91, né? 1000 pode vir de um lado, 10.000 do outro lado, está tudo certo, né? Por quê? Porque Deus está comigo. Deus é conosco, né? A gente pregou aqui no Natal, Deus é Emmanuel, Deus conosco. Ele é conosco. Ele é por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Colossenses 3,23. Colossenses 3,23. A palavra de Deus diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, tudo, aprenda aí, mano. Decore esse versículo. Que esse versículo, para mim, ele foi um bálsamo nos últimos anos. Porque eu não sei vocês, eu lutei, amados. Lutei. Eu lutei. Isso que eu estou pregando para vocês hoje, eu estou pregando, acho eu que eu tenho autoridade para pregar. Porque eu lutei contra esse gigante chamado reconhecimento. Por quê? Porque vocês não sabem, mas Deus me usa para servir pessoas nos bastidores, pessoas que ninguém sabe. Ninguém, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha esposa, ninguém sabe. Deus me usa para servir pessoas. Servir por obediência a Deus e servir por amor a Jesus. E é difícil, porque às vezes você tem que virar noites acordados, como eu já virei, para poder cumprir as agendas de Deus, para poder fazer o que Deus pede, para servir as pessoas que Deus pede, mas sem nunca receber nenhum tipo de reconhecimento. E aí você entra numa guerra. Uma guerra contra a carne, a alma, o espírito. E eu estou aqui lascando, dando duro. E aí Deus vem e me fala: tudo quando fizeres, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Então tudo que eu faço, amado, lá no teu trabalho, não faça para o teu patrão, Javier, faça para Deus. Porque se tu fizer para Deus, tu vai fazer o melhor. E se tu fizer o melhor, teu patrão pode até não te elogiar, mas um dia ele vai reconhecer: aqui nessa firma tem um funcionário que ele é caprichoso. Aqui nessa escola, aqui nessa empresa, tem um funcionário que capricha, ele faz bem feito. Por que ele não está fazendo para homens? Está fazendo para Deus. E na igreja, se nós, pastores, esquecer de reconhecer o teu valor, um dia, por você caprichar no teu serviço para Deus, por você fazer bem feito, um dia, mano, pode ter certeza, a gente vai reconhecer, a gente vai ver, porque o pastor também percebe quem faz a obra de Deus relaxadamente e quem faz com amor, com dedicação. Em Marcos 10, versículo 18, Marcos 10, versículo 18, Jesus conversando com um jovem rico, Jesus disse, ele disse: bom mestre. Lembra quando o jovem rico falou para Jesus: bom mestre? Aí Jesus disse para ele: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Mas nem Jesus aceitou reconhecimento humano. Nem Jesus quis a glória dos homens. Nem Jesus aceitou entrar no coração um elogio: bom mestre. Aí Jesus podia ter botado a mão no coração assim: meu Deus, eu sou bom mesmo, né? Uau! Mas eu sou bom. Eu sou filho de Deus, eu sou bom. Jesus disse: não, por que você me chama bom? Bom, só tem um que é bom. É o meu Pai. É Deus. Só Ele é bom. Nem Jesus, amado. Você lembra quantos milagres que Jesus fez? Você lembra quando Jesus curou o gadareno? Jesus disse: agora vai para a tua casa. Não fala nada para ninguém. Você lembra disso? Jesus não queria glória para Ele. Jesus não queria fama. Jesus não queria reconhecimento. Ele não veio para essa terra para buscar a glória humana. Ele veio para dar glória para o Pai. Uma coisa que eu acho tremendo, a gente cantou aquela música proposital, né? A música Ao Único. E algo que eu acho tremendo dessa música, que está inspirado lá em 1 Timóteo 1,17. 1 Timóteo 1,17, né? A letra da música diz: ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, né?
ao único, né? A letra da música que a gente cantou aqui. O que eu acho tremendo da letra dessa música, que é inspirada nesse texto, a letra da música diz: ao Rei eterno e imortal, invisível. O nosso Deus é um Deus invisível, né? Ele não aparece. O ser humano quer se aparecer, mas Deus não aparece, porque Ele é invisível. Eu conversava essa semana, eu fiz uma visita para o pastor Everton, né? E a pastora Amanda, ali na cidade ali na igreja, ali em São João Batista. E a gente ficou conversando um bom tempo, né? E a gente estava conversando um pouquinho sobre isso, né? Eu já estava adiantando para ele a minha palavra de hoje. E estava falando sobre o reconhecimento, né? Como o ser humano quer ser reconhecido. Aí ele falou uma coisa que eu fui obrigado a anotar para não esquecer. Pastor Christian, lugar de ser reconhecido é no IML. No IML é lá onde as pessoas vão reconhecer o corpo. Você já ouviu falar quando a pessoa, fulano de tal morreu? Levou para o IML. Porque tem que fazer a perícia do corpo. Tem que fazer o reconhecimento do corpo. Então a primeira coisa, quando a pessoa morre, leva para o IML. Então, mas você quer ser reconhecido? Tem alguém que quer ser reconhecido? Prepara para morrer. Prepara para morrer. Porque só tem um jeito da gente ser reconhecido, irmão. Nós precisamos morrer. Morrer para as nossas vontades, morrer para o nosso orgulho, morrer para o nosso eu, para o nosso ego. Lugar de reconhecimento, IML. Instituto Médico Legal, para quem não sabe o significado. Agora, por que Deus nos dá honra e glória, amados? A Bíblia diz no Salmo de número 8, né, como a gente leu ali, que Deus nos coroa de honra e de glória. Por que Deus nos dá honra e glória? A resposta está em Mateus 5,16. A gente vai ler o versículo 13 primeiro, Briane. Jesus disse assim: ó, vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha só, por que Deus nos dá honra e glória? Por que Deus nos coloca em lugares de destaque? Por que Deus nos dá voz? Por que Deus abre portas e nos dá oportunidade para que a gente fale do nome dEle? A internet hoje é uma oportunidade. Eu uso bastante. Eu uso o Facebook, eu uso o Instagram, eu uso o WhatsApp, gravo vídeos. Mas para quê? Para a glória minha? Pastor Christian quer se aparecer na internet? Não. Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória dEle. Jesus nos enche do Espírito Santo, Ele nos coroa de glória. Essa palavra glória, no original, em hebraico, é a palavra kavod. Kavod também significa peso, porque a presença de Deus, ela traz peso de glória. E Deus muitas vezes vem com sua kavod, com seu peso de glória sobre nós, né? Para quê? Para a gente mostrar para as pessoas que eu falo em línguas mais do que qualquer outro, né? Como Paulo dizia, eu falo em línguas mais do que qualquer outra pessoa. Mas não é para se aparecer, tudo é para a glória dEle. Tudo é para a glória dEle. Todos os dons que Deus nos dá, a glória que Deus nos dá, as portas que Deus abre, a fama que Deus nos dá, não é para nós, é para a glória dEle. Quantos estão entendendo? Quando eu uso para a glória dEle, quando eu faço para a glória dEle, não tem problema. O problema é quando eu deixo entrar essa glória no meu coração. Aleluia. João 12, versículo 43. João 12, versículo 43.
Bota no 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais da sinagoga, que eram líderes religiosos da época de Jesus, alguns acreditaram nele. Você lembra de Nicodemos? Nicodemos acreditou nele. Mas Nicodemos não foi o único. Você lembra de Jairo? Né? O Jairo, que era o principal da sinagoga, que foi pedir ajuda dele para orar pela filha dele que estava doente. Né? Diga-se de passagem, o Jairo é o nome da pessoa mais citada nos últimos dias, em tudo que é lugar, inclusive na igreja, né, Léo? Todo mundo está falando do Jairo. Quer emagrecer e compra o Jairo, né? O bom Jairo, né? Então, quer emagrecer e compra o bom Jairo, né? Está uma febre aí agora. Quer emagrecer, né? É o bom Jairo, né? O Jairo resolve. Amados, o que resolve é fazer exercício. O que resolve é fazer ginástica. O que resolve é fechar a boca. O que resolve é cortar o glúten, parar com o açúcar, cortar o refrigerante. Isso é que resolve. Mas pergunta se o crente quer fazer. A gente não quer cortar o açúcar, a gente não quer cortar o glúten, a gente quer comer pão branco, a gente quer comer açúcar, tomar refrigerante, não fazer exercício e achar que vai perder peso. Aí vai lá e compra um remédio caro, sem uma consulta médica muitas vezes, porque para quem não sabe, o bom Jairo foi feito para pessoas diabéticas. Sim, mas eu estou brincando, né, mãe? É uma piadinha gospel, é o bom Jairo, todo mundo sabe que é o bom Jairo, né? Eu estou falando que é o bom Jairo, mas é o bom Jairo, né? Todo mundo entendeu. Então, esse remédio foi feito para pessoas com problema de insulina, diabetes, né? Não foi feito para perder peso. O objetivo dele não era esse. Hoje está sendo indicado para isso, mas é perigoso. Minha esposa contou um testemunho aqui. Ela chegou a pensar em tomar, o Espírito Santo proibiu ela. Não é para tomar, não é para tomar. Se outras pessoas tomarem, tudo bem. Cada um vai consultar o seu médico. Se o médico aprovar e aí é outro, e você tem paz no coração, você vai e faz, né? Até porque tem pessoas que estão às vezes com problema de obesidade em nível hard, que aí até perder o peso que ela precisa perder vai levar um tempinho, né? Então às vezes o bom Jairo resolve, mas não faça isso sem consulta médica, né? E não faça isso sem aprovação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em nós, né? Outro dia eu conversava com uma pessoa e a pessoa me fez uma pergunta difícil. Um irmão, inclusive ele frequentou essa igreja, e ele estava falando para mim: pastor Cristo, eu estou pensando seriamente em fazer a redução do estômago, como é que chama? A bariátrica, né? Estou pensando seriamente em fazer a bariátrica, pastor Cristo, estou quase marcando a minha bariátrica. E o que você tem a dizer? Esse irmão, Deus responde oração. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. A bariátrica fez o bem para muita gente. Eu conheci um médico no casamento de um dentista que eu celebrei, Dr. Jair Gaia. Conheci um médico que ele tinha mais de 140 quilos e ele foi literalmente salvo pela bariátrica. Ele falou para mim, fiz amizade com aquele médico, ele disse: Christian, ele não era médico de bariátrica, ele era médico de uma outra coisa, e ele foi salvo pela bariátrica. A bariátrica fez tanto bem para ele, que ele se tornou um médico especialista em bariátrica. Ele atende lá no hospital em Timbó, Dr. Fernando. Então, a bariátrica já salvou muita gente, então eu não posso condenar a bariátrica. Nossa irmã aqui da igreja, a irmã Gabi, ela fez a bariátrica, fez bem para ela. Tem pessoas, né? O irmão Gabriel frequentou essa igreja aqui, também fez a bariátrica. Então tem pessoas que faz bem a bariátrica. E aí o irmão perguntou: e você acha que eu devo fazer, pastor Cristian? Irmão, ora, o Espírito Santo está dentro de você. Ele fala, ele responde oração. Se ele disser para você faz, você vai lá e faz. Se ele disser não faz, não faça. A mesma coisa serve para o irmão Jairo. Se o Espírito Santo disser toma, consulta o médico, você faz? O Espírito Santo fala não, não faça, né? E tem uma outra droga aí também chamada Ozempic, né? Aqui no Brasil ainda vende, lá nos Estados Unidos já estão começando a regulamentar, porque essa aí é perigosa, essa é bem pior do que o Monjaro, a Ozempic. Inclusive eu vi um vídeo de uma irmã
que é uma irmã muito conhecida no mundo evangélico, e ela é modelo, inclusive, e ela passou lá uma lista dos malefícios da Ozempic, né? Então, irmão, não caia nessa cilada. O melhor remédio ainda é exercício, boa alimentação e, se possível, faça um jejum. Amém? Essa semana o pastor Cristo já fez um jejum aí. Esse ano eu vou fazer muito jejum, irmão, porque embora que eu tô no Salmo 91, né? Eu estou no Salmo 91 quilos. Mas o meu peso nunca foi 91. Meu peso quando eu corria de bicicleta era 78. Então eu quero baixar. Eu vou continuar andando escondido nos esconderijos do Altíssimo, mas eu quero baixar do 91. Né? Em nome de Jesus, vou baixar e vou baixar e vou baixar. Amém? Quantos querem baixar também? Vamos entrar na caminhada. Mas eu não tenho dinheiro para academia. Eu tenho essa academia de ar livre aí agora. Academia de ar livre, gratuito. Amém, irmãos? João 12:43. Então, os sacerdotes na época, os principais, alguns acreditaram em Jesus, mas não o confessavam. Alguns religiosos acreditavam em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus. Vou na minha Bíblia aqui. Opa, voltou? Voltou ali? Para não serem expulsos da sinagoga. Então tinham líderes religiosos na época que confessavam Jesus, acreditavam nele, mas não confessavam, porque tinham medo dos fariseus, porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Versículo 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Os líderes religiosos na época de Jesus estavam mais preocupados com a glória dos homens, o reconhecimento dos homens, do que a glória que vem do próprio Deus. Amém, queridos? Eu vou parando por aqui. Essa é a palavra que Deus me deu para essa noite. Eu não sei vocês, amados, mas eu já fui picado por esse vírus. Tem uma música do Gabriel Guedes, não sei se o pastor Léo lembra, ou a Briane lembra, a letra da música, ela fala perdão, nada mais. Coloca pra gente a música Nada Mais, desse irmão Gabriel Guedes. Eu quero convidar você, irmãos, vamos, se você puder ficar de pé, ou como você achar melhor. Eu não sei você, mas eu sinto que nós precisamos clamar a Deus por misericórdia. Em algum momento da nossa vida, ficar triste, ou chateado, ou amargurado, por causa da glória dos homens. Eu confesso, irmãos, eu tenho sonhos. E um dos meus sonhos é varrer esse Brasil pregando, né? Eu vou continuar sendo pastor da ilha, fica tranquilo, tá? Mas além daqui, quando Deus me chamar para dar uma pregadinha em outro lugar, eu sonho com isso. Mas eu acredito que isso só vai acontecer no tempo do Senhor, né? Porque se isso for para a glória minha, não é nós, mas somente o Senhor. Seja dada a glória. A letra da música diz: eu não vim atrás de bênçãos. Jesus não deve nada para mim. Jesus não deve nada para nós antes. Ninguém deve nada para nós. Conversa com Deus essa noite. Se essa palavra falou com você de alguma maneira, faça sua oração agora. Senhor, me ajuda, Senhor. Me ajuda a vencer esse gigante. Assim como o pastor Cristo tem lutado contra esse gigante, e o Senhor tem ajudado ele, me ajuda também. Me ajuda a buscar a glória que vem somente de Ti, Senhor. Somente de Ti. O Senhor, é de Ti que eu quero a glória.
mais do que a glória de homens, mais do que a fama, os elogios, os aplausos dos homens. Eu quero a tua glória, Senhor. Eu quero o teu reconhecimento. Se eu tenho o teu reconhecimento, Senhor, o que importa é o reconhecimento dos homens, o que importa é o elogio dos homens, o que importa é o aplauso dos homens. Se eu tenho o teu reconhecimento, Senhor, aleluia. Se o Senhor me vê, não importa quem não vê. Se o Senhor me elogia, não importa quem não me elogia. Se o Senhor me reconhece, não importa quem não me reconhece. Se eu tenho os teus aplausos, ó Deus, o que importa é o aplauso dos homens. Aleluia. Se eu tenho a tua honra, o que importa é a honra dos homens. Tudo que nós precisamos, amados, é ser reconhecido pelos céus. Tudo que nós precisamos é ser reconhecido pelos céus. Se Deus te aprova, não importa quem não te desaprova. Se Deus te aprova, não importa quem não te aprova. Vou repetir, se Deus te aprova, não importa quem não te aprova. Porque se Deus está te aprovando, esquece o homem. Aleluia. Se Deus está te aprovando, não importa o homem. É Ele que nós temos que ser aprovados. É por Ele que temos que ser reconhecidos. Brilha a vossa luz diante dos homens, para que o Pai seja glorificado. Brilha a tua luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Brilha a vossa luz, para que o Pai seja glorificado, porque o Pai merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Único digno ao Cordeiro, que foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! E vive e reina, e está nesse lugar nessa noite, e passeia no meio da sua igreja. E Ele é santo, e Ele é santo, e Ele nos diz: sejam santos, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós, diz o Senhor. Santificai-vos, 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 santificai-vos. Aleluia. Só quero a Ti, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti. Aleluia. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes, Senhor, que buscamos a glória dos homens, Senhor. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que insistimos, ó Pai, em ser reconhecidos pelos homens. Ficamos tristes, ficamos abatidos, ficamos amargurados, muitas vezes até mesmo com mágoa no coração, quando o nosso cônjuge não nos reconhece, quando os nossos pais, nossos mentores, nossos pastores, nossos professores, nossos patrões, nossos colegas de trabalho, nossos amigos, nossos irmãos, quando não somos reconhecidos, quando não somos ovacionados, honrados. Oh Pai, perdoa-nos por ficarmos abatidos, Pai. Assim como Caim ficou abatido diante da atitude do Senhor para com a oferta de Abel. Perdoa-nos, perdoa-nos pela inveja, perdoa-nos, Pai, pela inveja, Senhor. Perdoa-nos por buscar a glória de homens e não nos preocupar em buscar a glória que vem do Senhor, Pai. Perdoa-nos por queremos a fama, os aplausos. Oh, assim como Jesus disse para Satanás: vai embora, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Que nós possamos dar a glória somente ao único que é digno de receber todo culto, toda adoração, todo louvor,
porque só Tu és santo, digno, Senhor. Perdoa-nos, Pai, e cura-nos dessa doença, dessa enfermidade, e devolve a capacidade de servos, de servir na Tua igreja. Que o Senhor venha levantar nesse ano um exército de servos, pessoas que voluntariamente servem com seus dons e talentos, sem esperar o reconhecimento humano, porque importa a glória que vem do Senhor. Aqueles que concordam podem dizer um amém. Diga glória a Deus, aplausa o Senhor Jesus e dê a Ele um grito de júbilo. Aleluia! A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Amém, amados? Então encerramos mais uma mensagem da nossa série. E eu quero encerrar esse culto com aquela canção, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo. Não é o tema da mensagem de hoje, mas ontem Deus ministrou muito comigo sobre amor. E a igreja não pode perder a marca principal do Evangelho, que é o amor. O amor é o dom supremo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres e não tivesse amor, eu nada seria. O amor é paciente, o amor é sofredor, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Tudo vai passar, mas a fé, a esperança e o amor vão permanecer. E o mais importante é o amor. Que nunca nos falte o amor. Enquanto essa igreja estiver praticando o amor, vivendo o amor, amados, nós estamos guardados. O dia que a gente esfriar no amor e deixar de demonstrar o amor uns pelos outros, nós estamos perdidos. Porque o amor é a marca principal de Jesus. Deus é amor. Então eu quero dar essa oportunidade para a gente encerrar esse culto, abraçando, cumprimentando uns aos outros, e desde já, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Sem vacilar.